Um bom produto não vende sozinho. E vender muito não significa necessariamente ganhar dinheiro. Uma operação pode receber pedidos todos os dias e ainda assim perder margem por causa de uma precificação incorreta, publicidade mal planejada, devoluções, custos operacionais ou falta de controle de caixa. Porque vender em marketplaces não é apenas publicar um produto, ativar uma campanha e esperar os pedidos chegarem. É preciso entender a demanda, calcular a margem, construir uma oferta clara, transmitir confiança e organizar a operação para que ela consiga crescer de forma sustentável. E é exatamente nesse processo que eu trabalho. Olá, meu nome é Jéssica Brito. Eu sou formada em Gestão de Recursos Humanos, especialista em Gestão de Produtos e certificada em Estratégia de Produtos pela Dorset College, na Irlanda. Eu tenho mais de 12 anos de experiência profissional nas áreas de marketing, produtos, estratégia, gestão de contas e experiência do cliente. Desde 2017, eu construí uma trajetória profissional internacional na Irlanda, com passagens por empresas como Meta, PayPal e Citibank. Ao longo desses anos, eu trabalhei ajudando empresas e clientes a compreender produtos, consumidores, necessidades e oportunidades. Mas chegou um momento em que eu quis aplicar esse conhecimento dentro de uma operação que realmente fosse minha. Eu queria entender na prática o que acontece desde a escolha de um produto até a publicação do anúncio, a realização da venda, o recebimento do pagamento e a análise do resultado final. Foi assim que eu comecei a vender no Mercado Livre. Eu já tinha experiência profissional com produtos e estratégia, mas ainda não conhecia todos os detalhes de uma operação dentro de um marketplace. Então, eu precisei aprender sobre seleção de produtos, tarifas, margem, anúncios, imagens, vídeos, publicidade, logística, fluxo de caixa, atendimento e devoluções. Eu fiz as minhas primeiras vendas em apenas 3 dias. E, durante os primeiros meses, a operação já ultrapassou mais de R$ 30.000 em faturamento, sem estoque próprio. Mas eu não compartilho esses números como uma promessa, porque todo mundo sabe, eu canso de falar que faturamento não é lucro. E nenhum profissional sério pode garantir quanto uma pessoa ou empresa vai vender. Os resultados dependem muito do produto, da execução, da concorrência, da reputação, da logística, dos custos e das condições do mercado. Eu compartilho essa experiência porque ela mostra que o conhecimento que eu aplico não nasceu apenas da teoria. Ele foi testado dentro de uma operação real, com vendas, custos, erros, devoluções, ajustes e decisões que precisaram ser tomadas ao longo do processo. E durante essa jornada, eu percebi que o principal problema de muitos vendedores não é a falta de informação, é a falta de uma sequência clara. A pessoa tenta investir em publicidade antes de construir uma boa oferta. Ou escolhe o preço olhando apenas para a concorrência, sem calcular a própria margem. Cria imagens bonitas, mas que não explicam o produto, não respondem às principais dúvidas e não reduzem as objeções do comprador. Publica vários anúncios, mas não entende quais indicadores precisa acompanhar. Ou até começa a vender de forma agressiva, sem calcular quanto dinheiro será necessário para poder pagar fornecedores e manter a operação funcionando até receber os pagamentos. Em marketplaces, todas essas decisões estão conectadas: produto, demanda, preço, margem, conteúdo, posicionamento, publicidade, logística e caixa precisam trabalhar de forma integrada. Por isso, a abordagem do meu trabalho sempre começa com estratégia antes da execução. Porque primeiro é necessário compreender o negócio, os produtos, os objetivos e os principais gargalos da operação. Depois
definimos prioridades e construímos um plano de ação. Somente então entramos na criação e otimização dos anúncios, títulos, descrições, imagens, vídeos, precificação e publicidade. E o trabalho não termina quando o anúncio é publicado. Depois da execução, ainda precisamos revisar, acompanhar os indicadores, identificar possíveis problemas e realizar ajustes. Eu não acredito em soluções prontas e genéricas. Nem todo produto precisa de publicidade imediatamente. Nem toda operação precisa aumentar o catálogo. E nem sempre vender mais é a decisão mais saudável. Algumas vezes, o próximo passo precisa ser corrigir a margem, organizar o caixa, melhorar a oferta, ajustar a logística ou retirar um produto que deixou de fazer sentido. O objetivo não é apenas gerar pedidos, é construir uma operação mais clara, organizada e preparada para tomar decisões com responsabilidade. E hoje eu transformo toda essa experiência em diferentes formas de apoio. Para quem já possui produtos, anúncios ou uma operação ativa, eu ofereço serviços personalizados. Na auditoria inicial, eu analiso a operação e identifico os principais problemas, gargalos e prioridades. Na consultoria estratégica, realizamos uma análise prévia e uma reunião individual para compreender o cenário e definir os próximos passos. No serviço de anúncio profissional, eu desenvolvo e publico a estrutura completa de um produto, do título ao vídeo, utilizando as informações e materiais fornecidos pelo cliente. E na gestão mensal, eu acompanho operações que precisam de otimizações recorrentes, análises de desempenho e decisões orientadas por indicadores. Cada formato possui um escopo definido de acordo com o estágio e as necessidades da sua operação. Eu sei que ainda existe um público que ainda está começando e prefere aprender a executar cada etapa. Para esse perfil, eu criei o método Primeira Venda em 7 dias. É um curso que organiza o processo inicial em uma sequência prática, estrutura da conta, análise de oportunidades, escolha de produtos, cálculo de margem, criação de títulos, imagens, vídeos e publicação do anúncio. A proposta não é apresentar um produto secreto ou uma fórmula de dinheiro fácil, mas sim oferecer um ponto de partida claro para quem está cansado de consumir informações soltas e ainda não conseguiu transformar conhecimento em execução. Porque o meu trabalho começa por entender o que realmente faz sentido para cada momento. Algumas pessoas precisam aprender, outras precisam corrigir o que já começaram. Algumas precisam profissionalizar um produto específico. E outras já possuem uma operação ativa e precisam de acompanhamento contínuo. Independentemente do formato, a minha abordagem combina experiência em marketing de produtos, visão estratégica e execução prática dentro dos marketplaces, sem promessas de resultados garantidos, sem atalhos irreais, sem a ideia de que basta publicar um produto e esperar. O que existe é análise, método, execução, acompanhamento e melhora contínua. Agora, o próximo passo depende do estágio da sua operação. Caso você já tenha produtos, anúncios ou uma operação ativa e precise de uma análise personalizada, implementação profissional ou um acompanhamento contínuo, conheça os serviços disponíveis no meu site. Caso você esteja começando do zero e prefira aprender a construir a sua própria operação, conheça o método Primeira Venda em 7 dias. Logo abaixo deste vídeo, você encontrará os caminhos para conhecer cada solução e entender qual delas é a mais adequada para o seu momento. Um bom produto precisa de uma operação à altura, e uma operação consistente começa com uma estratégia antes da execução.